A quem ainda não cumprimentei, mais uma vez, uma boa tarde, sejamos todos muito bem-vindos nessa tarde. Hoje, na verdade, quem iria nos falar seria Luciano, um irmão nosso já palestrante, né, e que já está atuante na área há muito tempo. No entanto, a Joana, né, que faz parte do céu lá no Frei Eustáquio, ela me ligou, ela que cuida dessa parte, né? E aí ela pediu para que eu pudesse falar com vocês. Então, assim, a proposta não é uma palestra, mas eu gosto sempre de trazer um diálogo em que nós possamos, de repente, olhar um pouquinho para nós mesmos, um pouquinho para refletir sobre a nossa caminhada, sobre aquilo que nós temos buscado em nossas vidas. Uma das questões importantes que eu gostaria de compartilhar, eu digo importante porque para mim, por vezes, a gente escuta tantas notícias sobre a depressão e que os problemas mentais, eles têm sido um dos males do século, né? Tanto a depressão, às vezes silenciosa, e eu na condição de homem tenho até que dizer que em um dado momento de minha vida me vi em depressão sem saber que estava com depressão. Então eu acredito que isso é mais comum nos homens, não que as mulheres não passam. Estou dizendo, é mais comum o fato da gente não se dar conta de que nós estamos passando por um processo depressivo, né? E de repente, às vezes, por cobrar de nós a sociedade e nós mesmos cobrarmos de nós sermos fortes, e aí eu incluo as mulheres, né? Porque parece que a sociedade tudo nos cobra que temos que ser fortes o tempo todo, né? Temos que suster todos à nossa volta, temos que carregar todos, né? É assim que a sociedade acaba nos colocando. E às vezes nós vestimos isso, nós vestimos essa roupa de que temos que, e que não podemos em nenhum momento dizer, olha, eu preciso de ajuda. E aí, às vezes passa por aquele filtro bem fininho e que é uma linha assim muito tênue do ego, no sentido de nós abrirmos mão daquele, quando eu falo ego, é do orgulho de dizer, eu sou fraco, eu preciso de ajuda, porque o tempo todo a gente está querendo ser forte. E de alguma forma, sim, nós sabemos dos desafios da vida, nós sabemos que aqui nós somos chamados e convidados a nos desafiarmos todos os dias a sermos melhores, não melhores do que o outro, não melhores do que o outro faz, mas melhor do que eu mesmo, melhor do que aquilo que, da forma com que eu vim aqui na Terra. Então a proposta é a gente se melhorar, é a gente evoluir de alguma forma. Mas, então, voltando à ideia da depressão, e escutando algumas pessoas, lendo alguns materiais, eu me deparei com alguns pensamentos e algumas reflexões. Já perceberam que nós, na condição de mamíferos, porque se a gente for nos classificar dentro, né, da ordem animal, nós somos mamíferos. E os mamíferos têm uma característica de bando, de agrupamento, de matilha, não é? A gente tem algumas características. Vocês já perceberam que dentro desses grupos, cada um tem sua função, cada um descobre a sua função e a sua utilidade ali dentro, né? E ele naturalmente ele se encaminha. E um exemplo, e à medida que um lobo ele vai ficando velho, ele vai ocupando outros espaços dentro da matilha, mas ainda assim sendo útil, ainda assim tendo a sua experiência ali dentro, acolhida pelo grupo de forma instintiva e protegido. Interessante que o mais velho dentro da matilha, ele é protegido. Existe um outro
que ele está sempre ali observando e cuidando dos mais velhos. Bom, por que eu estou dando esse exemplo? Porque instintivamente, dentro da matilha, nós sabemos o nosso papel. E por que às vezes a gente sente um vazio, uma aparente falta de sentido da vida, um propósito? Não estou dizendo para todos, né? De repente, muitos aqui já se encontraram, muitos aqui já têm esse propósito de vida e fico muito feliz por isso, né? Porque eu diria que tem pessoas aí chegando nos seus 90 que ainda não encontrou o seu sentido, o seu propósito na vida, né? Então, e que às vezes se questiona, qual é o sentido? E olha que o tema agora ficou mais, engrossou o caldo, né? Falar de sentido da vida, de propósito da vida, puxado, né? Mas eu queria trazer isso de uma forma mais simples e mais leve, fazendo essa observação de que na condição de seres, de mamíferos e de agrupamento, ainda nessa condição animal, se a gente for observar a psicologia social ela vai trazer para nós que somos seres sociais. Então, nessa condição de seres sociais, nós temos uma necessidade de conviver em sociedade. E já perceberam o quanto, de repente, a forma com que nós estamos vivendo, a tecnologia ela é muito boa e necessária e vem nos ajudando de diversas formas, né? Tanto na área da saúde, da educação também, né? E de todas as demais formas, né? Encurtando distâncias. No entanto, quando a gente vai observando, se a gente se deixar levar pelas redes sociais, a gente vai cada vez mais se isolando. A gente vai se isolando, aquele que era para ser um mecanismo de de aproximação, encurtamento das distâncias, ele acaba distanciando os mais próximos e aproximando às vezes aqueles que são distantes. É um meio contrassenso, porque às vezes você está lá na sua sala, você manda uma mensagem para sua esposa, para o seu marido, para sua filha, para o seu irmão, que está lá na cozinha ou que está lá em outro local da sala. A gente acaba se comunicando dentro de casa através do WhatsApp. A gente às vezes não vai lá e vai conversar com a pessoa, né? E vai vai olhar nos olhos e tudo. Estou dando um exemplo muito simples, né? Do que a gente... E eu estou dizendo de algo que eu faço. Minha esposa costuma dormir mais cedo do que eu. Aí ela vai dormir, ela me manda um beijo de boa noite, eu estou na sala e ela me manda um beijo de boa noite no quarto, aqui do lado. Entende? Então, assim, a gente vai, se beija, se abraça, ok, mas aí depois ela vai e me manda, virou um hábito, né? Mas se a gente não tomar cuidado, a gente vai se afastando, a gente vai se distanciando. E tem coisas que às vezes a gente só vai conseguir falar se for pelo WhatsApp, mas a gente não consegue mais ter esse olho no olho, o contato, o abraço. Visitar os amigos, já não visita mais. Sim, alguém falou. Na minha opinião, o ser humano vai se tornando uma ilha e aquele calor humano vai sumindo. Se não cuidarmos, isso vai acontecer. É importantíssimo. Vai acontecendo. É que assim, então, se a gente não tomar cuidado, se a gente de alguma forma não se posicionar para isso que nós já estamos observando e não simplesmente, está acontecendo, mas e qual é o meu papel? O que eu posso fazer? Penso que no primeiro momento, cada um que olhe para dentro de si, cada um que faça aquilo que está ao seu alcance fazer. As transformações que estão ao meu alcance, porque a única pessoa que nós conseguimos mudar verdadeiramente somos nós mesmos. Aí quem sabe através do meu exemplo eu posso convidar outras pessoas através do meu exemplo a, às vezes, agir diferente.
Então, por vezes, a gente anda querendo transformar o mundo, mas a gente não está conseguindo transformar nós mesmos. Às vezes a gente está querendo realizar grandes feitos lá fora, mas as grandes batalhas a serem travadas estão aqui, nos portões do nosso coração. Então, é importante a gente olhar um pouquinho mais para nós, para que caminhos e para que rumos a gente está trilhando e vamos deixar isso seguir dessa forma? Ou a gente vai fazer alguma coisa para modificar isso? Nós vamos apenas responsabilizar a tecnologia? Vamos responsabilizar, vamos fazer como outras pessoas, vamos colocar a culpa no demônio então? Vamos colocar a culpa num diabo? Vamos colocar a culpa em qualquer outro bode expiatório que a humanidade já encontrou ao longo do tempo? Porque é assim que a gente faz, né? Quando a gente não consegue olhar para dentro de nós e assumir as nossas próprias responsabilidades, a gente encontra, não, a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu irmão, a culpa é deles, né? Então, mas não é uma questão, e agora eu quero voltar só para fazer uma correção. Quando eu falo de culpa é porque normalmente a gente vai culpar, mas eu não me refiro aqui à culpa. Responsabilidade é muito diferente de culpar. Porque quando eu digo assim, eu sou culpado, pronto, acabou. Eu me condenei, não há o que ser feito. Quando eu falo culpado, existe uma diferença muito delicada entre, essa linha ela é muito tênue, entre o culpado e o responsável. Então quando a gente fala assim, eu sou culpado, pronto, eu me condenei. Eu vou pagar ou algo do tipo. Pronto, não há o que ser feito. Agora, quando eu digo, eu sou responsável por mim, então eu passo a assumir a rédea e eu tenho a responsabilidade de fazer novas escolhas, de tomar novos rumos. E aí isso é o que, de repente, seria interessante para a gente pensar dentro disso. Então, sendo responsável, cada um por si, presumo eu que cada um tem essa consciência, de que cada um é responsável por si, né? Exceto ainda os mais novos, que ainda estão, né, sob a tutela dos pais, tem ainda algumas questões que estão interligadas aos pais, né, que não podem totalmente assumir e dizer, não, eu posso fazer aquilo que eu quero e pronto. Mas à medida que a gente vai ganhando, não é nem a maioridade, assumindo essa responsabilidade, nós percebemos que o quê? Que eu assumo, eu faço uma escolha e essa escolha gerará um resultado. E aí a gente começa a aprender com essas escolhas. Então, o pensamento a gente vai deixar a coisa fluir por esse lado ou nós vamos pensar de forma diferente e começar a agir uns com os outros de forma diferente? Então, lá na depressão, onde eu comecei a falar, eu penso assim, seria interessante, na condição de seres humanos, na condição de agrupamento social, e que dependemos uns dos outros, e se olharmos pelo lado, como eu falei, animal, o sentido do agrupamento é cada um assumir o seu papel dentro desse agrupamento. A gente estava falando lá da matilha, a gente estava falando lá do agrupamento animal. E é interessante que alguns pensadores vêm trazendo a ideia de que, na condição de seres humanos, de sociedade, o sentido mais simples e próximo que a gente pode encontrar, e aí depois a gente vai ter os desdobramentos mais complexos, particulares, mas seria cada um participar como sociedade, da gente não se permitir se afastar, da gente não se permitir se distanciar, da gente, como grupo, como agrupamento, sermos mais unidos e participarmos mais, de unirmos mais em prol de um ideal. O centro é um exemplo disso. Outros agrupamentos, outras igrejas e outros agrupamentos sociais, eles também têm esse papel. Assim como, um exemplo, o Rotary, assim como
digamos, outras sociedades, né, elas vão se unir em prol de um objetivo em comum. Então, nós aqui, nessa condição de centro, né, ou seja, de centralização e de casa, no sentido de acolhimento, nós temos essa oportunidade. Nós temos essa oportunidade de cada um poder contribuir e fazer da sua parte. Quando eu falo sobre isso, aí eu queria trazer uma outra questão. Na condição de nossa casa, de que todos vocês que hoje se encontram aqui sentados, podem participar mais, podem se sentir cada vez mais, vamos dizer assim, atuantes dentro dessa casa. Não é um ultimato, é um convite. É um convite para que, por vezes a gente acha que o nosso conhecimento, ou o que eu tenho, aí agora vamos lá, lembra da matilha? Cada um cumprindo o seu papel, cada um fazendo da sua parte, cada um dando aquilo que tem. É aquilo que você tem. Não é que você precise ler uma pilha de livros. Você não precisa buscar se especializar. Não, eu vou fazer, agora eu preciso fazer uma aula de música, eu preciso fazer isso. Não, às vezes é o que você tem. Eu vou dar um exemplo aqui, meu, e a Betinha, fico muito feliz dela estar aqui hoje, eu fiquei na dúvida se ela viria. Então, da Betinha, por quê? Porque foi muito graças à Betinha que eu comecei. Vim trazer, através de conhecidos, conheci o centro aqui, né, e era próximo de casa, né, e já tinha ido em outros lugares, mas graças a Deus foi aqui, né, e que eu acabei sentindo essa ligação. Num dado momento eu estou aqui, e aí conversando com uma moça que estava tocando, acho que era a Karen, na ocasião, ou outra, e a Betinha viu eu conversando e ela falou: ah, você toca? Então, você poderia tocar pra gente. Era o que eu tinha naquele momento. Era o que eu podia dar naquele momento. Ainda receioso, pensando assim: ah, mas eu não toco música espírita, né? Eu não toco música. Eu imaginei dessa forma, né? Eu não toco as músicas que vocês tocam, né? Então, de repente, eu assim, mas e aí? Não, pode tocar. E aí, de repente, fui trazendo, fui pesquisando, fui encontrando as músicas que tocavam no coração, eu fui trazendo. Então, porque eu acho que vocês vão perceber que a harmonização, ela não é uma apresentação, mas ela é algo que aquele que está buscando fazer essa harmonização, ele busca sentir para poder transmitir, né? E todos, de alguma forma, poderem se envolver, né? E abrirem aí essa conexão, se permitirem, né? Abrir essa conexão. Então, assim, eu sou muito grato, né, à Betinha, que falou e que deu essa oportunidade e que me chamou. Então, do mesmo jeito, eu convoco a todos vocês a olharem e falarem o que eu posso fazer. E não precisa, mas tocar um instrumento pode ser mais complexo? Pode, de repente, para um iniciante, sim, mas eu também estou à disposição para poder ensinar. E qualquer um outro, assim como de repente você sente que você tem aí uma mediunidade latente em uma determinada área, pode chegar na Ana, pode chegar em qualquer um dos demais médiuns e falar: olha, eu tenho uma mediunidade, eu tenho algo aqui que eu não compreendo muito bem, mas eu gostaria de dividir, eu gostaria de compartilhar. E de repente o chamado aqui é para a gente compartilhar o que a gente tem, sabe? É compartilhar o nosso abraço, é compartilhar às vezes a minha mão de obra. Às vezes eu posso, eu consigo limpar, eu consigo lavar alguma coisa, eu consigo fazer alguma coisa. É esse sentido de compartilhamento e de unidade que faz com que a gente cada vez vai se sentindo mais, além de unidos,
a gente vai se sentir cada vez mais úteis. E ao ter esse sentimento de utilidade em conjunto com a unidade do grupo, de uma forma geral, esse sentimento de desligamento e que leva a vários sentidos de depressões, de falta de propósito e sentido na vida, vão cada vez ficando mais distantes. Porque a gente começa a perceber que a gente é útil sim, que a gente se apoia, que precisamos uns dos outros, que somos importantes sim uns para os outros, né? Então, às vezes a gente pensa assim, não, eu não faço diferença, né? Eu indo ou eu não indo, eu não faço diferença. Faz diferença. Todos aqui fazem diferença. O dia que a Betinha não vem faz diferença, o dia que a Ana não vem faz diferença. O dia que um de vocês aqui não vem faz diferença. A gente fala, nossa, e a pessoa não veio. Então, assim, o que a gente precisa, o que eu de alguma forma estou trazendo aqui para nós, é uma reflexão sobre a gente enxergar que cada um de nós somos importantes. Somos importantes e é importante a gente participar. Então o chamado é de participar, cada um da sua forma. Uns vão contribuir financeiramente com alguma coisa porque não está tendo tempo, porque o momento que talvez a vida está exigindo dele nesse momento não deixa tempo suficiente para poder contribuir de outra forma, aí vai poder contribuir financeiramente. Então cada um vai contribuir com aquilo que tem nesse momento. Nesse momento. Esse digamos assim, acho que seria o pensamento para que a gente imaginasse. Por que que... Por favor. Eu acredito que é o plantar da sementinha, para que a colheita venha. A colheita nossa, né? Perfeito. Quando você está entrando em uma comunidade, que é a sua religião, onde você se sente bem, né, você vai plantar. Vamos regando, né? Vamos regando, é a participação, é a contribuição, né? A semeadora ela é livre, não é? E a colheita ela é obrigatória. No sentido, então, quer dizer, aí quando a gente semeia com consciência do que a gente está semeando, a colheita ela virá. Às vezes vai vir num momento que a gente nem esperava, né? E em proporções que às vezes a gente não fazia nem ideia. Né? De 1 por 100, de 1 por 200, a gente não faz ideia. Às vezes o que uma semente pode gerar, né? Quantas mangas, quantas laranjas um pé produz a partir de uma semente, né? Olha para você ver, o que eu estou falando não é magia, né? É natureza, é o princípio básico da natureza. Então essas leis naturais, elas permeiam todos nós. Quando a gente começa a compreender que essas leis, para além daquilo que a gente imagina como, vamos dizer assim, leis religiosas, é muito mais leis naturais. Princípios divinos que Deus, o Criador, desenvolveu para organizar e nos auxiliar no nosso processo de evolução, no nosso processo de desenvolvimento. O desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento coletivo. E o ponto seria esse, da gente compreender que o desenvolvimento coletivo ele está intrinsecamente interligado com o desenvolvimento pessoal e vice-versa. E o desenvolvimento pessoal ele está interligado ao desenvolvimento coletivo. Quanto mais nós aprendemos a conviver em sociedade e a nos ajudar e a nos apoiar como sociedade, como grupo, crescemos mais, desenvolvemos mais, expandimos mais. Como espírita, a gente percebe que uma das características básicas, bem básica do espírita é ser o quê? Questionador, rebelde. Somos ou não somos? Senão não estaremos aqui. Somos rebeldes, somos questionadores. Do contrário, nós estaríamos fazendo frente com outros grupos. Mas não, dentro de nós somos questionadores.
Queríamos respostas. Não estávamos satisfeitos com as respostas que tínhamos. Então nós estávamos buscando essas respostas. Então, dentro dessa rebeldia, dentro desse questionamento, é importante a gente perceber que isso está nos direcionando, esse questionamento, para dentro de nós. Para quem nós somos, como grupo, como sociedade, como um todo. Essa é uma reflexão, é um questionamento que eu deixo aqui para todos, para que a gente possa imaginar e refletir como eu posso ser mais útil para o grupo. E isso, pode ter certeza, vai estar nos ajudando, particularmente, dentro das nossas lutas, dentro das nossas questões pessoais. Como é desafiante viver em sociedade. Porque a tendência nossa é se isolar. A tendência nossa é simplesmente fazer e viver no meu mundinho, do meu jeito, da minha forma, não é? É desse jeito. E o desafio é a gente conviver. E ao conviver, e ao descobrir como melhor auxiliar o grupo, nós vamos, de alguma forma, nos sentindo mais integrais, juntos, unidos, num propósito maior. Atingirmos um grau de consciência, e eu digo grau de consciência para falar de felicidade, porque a felicidade não é que é uma estação que nós vamos chegar, pronto, agora eu sou feliz, não. Mas é um grau de consciência, um grau de percepção. A gente vai percebendo as coisas e conseguindo enxergar as coisas boas, os acontecimentos positivos, felizes, dentro de pequenas coisas. Às vezes até daquilo que no primeiro momento nós julgamos ser ruim. Às vezes aquilo que nós condenamos e dizemos assim, nossa, aquilo foi uma tragédia na minha vida. De repente a gente observa e vê que aquilo te ensinou. E de repente você fala, como que eu posso dizer que aquilo foi ruim se aquilo me ensinou a me tornar uma pessoa melhor? Se aquilo me ajudou a direcionar, a fazer escolhas melhores para a minha vida. Então eu não posso olhar para aquele acontecimento que num dado momento eu pensei, nossa, isso foi uma tragédia na minha vida, e dizer que aquilo foi ruim. Então de repente aquilo se tornou algo bom. Certa ocasião, para finalizar, eu tive um acidente e eu estava noivo na ocasião. Foi aqui na Fernando Costa. Um colega meu, um caminhão, eu estava de moto, e ele não me viu, ele estava guardado do lado. Eu passei do lado dele e ele iria fazer o retorno e eu fiquei preso na roda, no para-choque. Isso arrancou parte do tecido da minha coxa e eu fiquei preso no para-choque. Como eu estava devagar, eu não tinha hábito de correr mesmo, tinha acabado de passar por uma barreira, que se eu estivesse correndo, a perna teria ficado, né? Eu teria voado ali, né? Então provavelmente se eu tivesse perdido a consciência, provavelmente eu teria morrido ali esvaído, né? Em sangue, simplesmente, né? Bom, fiquei preso ali, consciente, levantei, a pessoa que estava na minha garupa estava consciente, não tinha machucado, foi para o canteiro, e eu ali, consciente daquilo, pedi para que chamassem o bombeiro, também foi outro ponto, porque estava ligando para o SAMU. E eu falei, olha, não, liga para o bombeiro. Aí falou, não, mas a gente já ligou para o SAMU. Ele falou, não, liga para o bombeiro e pede para trazer a unidade pneumática. A pessoa falou, o quê? Eu falei, repete o que eu estou te falando. Pede para vir uma unidade com alicate pneumático. Ou seja, que era um alicate que cortava a ferragem. No momento eu agoniado com aquilo ali, e alguns vieram e tentaram tirar a minha perna, porque ela estava presa, fazendo um torniquete. A lataria estava fazendo um torniquete na minha perna, porque havia rompido a artéria femoral. Então, o sangue já estava, né, esvaindo ali. Beleza. Nesse processo, eu peguei e segurei, na hora que foi para abrir a lataria, eu segurei, fazendo um torniquete, eu mesmo fazendo um torniquete na perna, aqui no joelho, né, direito. E quando eu vi que o sangue estava saindo muito, eu falei, não, pode voltar para prender a minha perna novamente, porque eu percebi que a lataria, por mais que estava doendo, estava fazendo esse torniquete, eu não consegui fazer ele sozinho.
Beleza, tudo bem. Passei por várias cirurgias, fui para o hospital de urgências. Na ocasião tinha uma equipe muito boa de médicos, fizeram a cirurgia. Passei por outras cirurgias lá no H1. Todo esse processo fez, num dado momento, gerar um distanciamento dessa moça que estava na garupa, que era minha noiva. Nesse processo, eu perdidamente apaixonado. Bom, íamos nos casar. Na semana seguinte, nós iríamos comprar o material para finalizar a casa onde nós iríamos morar. Tudo bem. De repente, nesse distanciamento, aquela pessoa qual eu iria casar mostra-se melhor e eu consigo enxergar melhor como ela, o estado que ela estava, o momento que ela estava no processo dela evolutivo. No primeiro momento, eu fiquei muito triste por perceber que de repente ela não seria aquela pessoa que eu precisava para caminhar junto, que eu achava que seria o ideal para caminhar junto. Beleza. Terminei com o coração partido, doendo, e disse o seguinte, para mim mesmo, e de certa forma eu agradeci ela, a situação, a ocasião, por me mostrar e por me livrar de situações que eu iria passar muito piores, e eu diria para vocês que facilmente eu não estaria aqui, eu teria desencarnado nesse relacionamento. Facilmente eu teria desencarnado nesse relacionamento. Eu teria me perdido completamente da minha essência, daquilo que eu sou. Então, há coisas que às vezes a gente julga ser um acontecimento ruim, um fato que traz situações difíceis, né, para a nossa vida, mas que nos liberta. Se a gente conseguir enxergar e olhar com um olhar um pouquinho menos julgador, né, com um pouquinho mais de paciência e compreender que a espiritualidade, Deus, Jesus, tem sempre o melhor para nós. Basta a gente estar um pouquinho atento a esses sinais, a esses acontecimentos. Às vezes são chacoalhões, como foi o meu, mas às vezes são coisas pequenas no nosso cotidiano. Às vezes são detalhes que ocorrem na nossa vida que vão nos direcionando e que vão dizendo, né, para nós qual a melhor escolha fazer. Então, ainda dentro da questão, eu acho que é só a gente refletir sobre nosso propósito. É mais simples do que o que a gente imagina. É cada um se auxiliar dentro do que pode, com o que tem, dentro de casa, nos grupos que nós propomos estar e fazer, sermos mais presentes, olharmos nos olhos, nos abraçarmos, cuidarmos um pouco mais uns dos outros. Cada um com o que tem. Ninguém pode dar aquilo que não tem, mas cada um com o que tem é bem-vindo aqui, né, e onde quer que vá. Que o Senhor possa abençoar vocês, que a espiritualidade possa estar guardando, orientando, né, e guiando a cada um de vocês nas suas escolhas, nas suas caminhadas. E a gente espera que escolham estar aqui, continuar fazendo parte dessa casa que nos abraça, que nos envolve e que tem espaço para todos vocês. Basta quererem doar um pouquinho de vocês. Que Deus nos abençoe.